O novo arcabouço fiscal criou uma incompatibilidade matemática entre dois grandes tipos de despesas. Despesas atreladas à evolução das receitas e despesas atreladas ao salário mínimo. As despesas atreladas às receitas são os pisos da saúde e da educação, definidos na Constituição de 1988, uma conquista histórica da classe trabalhadora. Por isso, hoje nós temos um SUS que seria muito pior se não tivesse um piso. Né? Tem muitos problemas, mas seria exponencialmente pior sem os pisos. Né? Nós vimos o desmonte que ele sofre durante o período de teto de gasto do Temer. E, por outro lado, as despesas atreladas ao salário mínimo estão, principalmente, né, benefícios da Seguridade Social, como o BPC, os benefícios da Previdência, os pisos previdenciários atrelados ao salário mínimo, abono e seguro-desemprego, principalmente. Então, são dois grandes blocos de despesas que são incompatíveis com o novo arcabouço fiscal, matematicamente, porque eles possuem uma taxa de crescimento muito maior do que a taxa de crescimento permitida pelo novo arcabouço fiscal para o conjunto total de despesas primárias. Então, se você tem uma parte do orçamento que cresce maior do que o todo, há uma incompatibilidade, porque essa parte vai tomar o todo. O que isso significa? Que essas despesas elas vão crescendo de forma mais acelerada do que o teto, e os investimentos públicos e despesas discricionárias para pagar água, luz, enfim, para o Estado continuar funcionando, vão sendo esmagadas. Chega uma hora que não dá mais para fazer isso. E que momento é esse? Segundo o Ministério da Fazenda, nós apresentamos um requerimento de informação, né, pelo PSOL, a deputada Sâmia Bonfim, que estava aqui, o deputado Glauber Braga e a deputada Fernanda Melchiona pedindo os dados, né, do Tesouro. O que eles respondem? Que em 2029 já não tem mais dinheiro para pagar água e luz caso os pisos constitucionais da saúde e da educação não sejam revistos. Tá? As despesas discricionárias, elas zeram. Tá? Entre 2029 e 2030 não tem R$1 para investimento público nem para pagar água, luz e zerou tudo. Entende? Então, há uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade ela foi criada para induzir contra-reformas. Tá? Contra-reformas na linha do que se previa já na ponte para o futuro. E que ainda não foram completamente construídas nos últimos governos neoliberais. Tá? Nesse contexto, a Faria Lima diz o seguinte: há uma incompatibilidade entre o novo teto de gastos e os pisos constitucionais da saúde e da educação, BPC, seguro-desemprego e abono salarial. Ela fala isso. Nesse sentido, nesse primeiro momento de análise, não dá para negar que isso seja verdade. Há uma incompatibilidade. Essa incompatibilidade, em primeiro lugar, ela não se resolve, como o ministro diz na entrevista, com o aumento de receita. Por quê? Resumindo muito aqui o debate. As receitas, elas aumentam e elas aumentam igual o piso da saúde e da educação. Tá? Então, os pisos da saúde e da educação também aumentam. E o teto está dado, ele está crescendo menos. Ou seja, você não consegue ajustar essa compatibilidade entre o novo arcabouço fiscal e essas despesas pelo lado das receitas. Só há uma forma de se ajustar o novo arcabouço fiscal para dar sustentabilidade e vida a ele, que é cortando os pisos. Hoje, só para dar um exemplo para vocês, o novo arcabouço fiscal ele tem uma previsão, uma intenção, um objetivo de permanecer com um crescimento de despesas primárias acima da inflação de 2,5%. Então, esse seria o crescimento máximo permitido. Né? Esse seria o teto de crescimento das despesas primárias. Hoje, em 2024, o Brasil está rodando na casa dos 7% de crescimento primário. Muito acima. Tá? Seja por precatório, seja por despesa do Rio Grande do Sul, seja porque está acima mesmo. Em 2023, o Brasil teve uma taxa de crescimento de gasto de 12,5%. Tá? Veja, o novo arcabouço fiscal ainda não funcionou. Por isso que a economia ainda não desandou. Porque nós temos uma taxa de crescimento de gasto primário muito alta, muito elevada. E aí a Faria Lima está falando o seguinte: para o novo arcabouço funcionar de fato, o ministro Haddad precisa fazer essas contra-reformas. Isso é verdade. Para o novo arcabouço fiscal funcionar, essas contra-reformas têm que ser feitas. Devem ser feitas para o novo arcabouço fiscal funcionar. Então, o grande debate temos duas opções na mesa. Ou nós vamos manter
um novo teto de gastos, ou nós vamos manter direitos. Não dá para fazer ambos. Isso o ministro fala, isso a Faria Lima fala. O que nós temos aqui é guerra de classes. É guerra de classes, é um conflito de classes sociais. A professora Denise explicou muito bem. Qual é o objetivo? O objetivo é criar um padrão de austeridade fiscal permanente, constitucionalizado como uma política de Estado. O ministro Haddad também fala isso, que é uma política de Estado e não de governo que ele quer implementar. Isso é verdade, é um projeto estrutural. Em que a austeridade fiscal é o eixo estruturante. Por quê? Porque ela limita a capacidade do Estado em manter serviços públicos, saúde, manter educação, manter previdência social. E, ao mesmo tempo que eles criam essa impossibilidade autoimposta via restrições orçamentárias, eles criam toda uma estrutura para que esses serviços públicos sejam financiarizados e oferecidos pelo setor privado, entrando na roda da financiarização da economia. Sistemas de debêntures que vão captar recursos de fundos de pensão para financiar parcerias público-privadas de saúde, de educação e de presídios. Então, nós temos o novo arcabouço fiscal, ele pensa na reestruturação do tipo de sociedade que nós temos. Ele pensa em reestruturar, em revogar o pacto social estabelecido na Constituição de 88, que até hoje nunca foi plenamente atendido, muito longe disso. Então, há um projeto estrutural por trás disso, tá? Isso é importante dizer, né? Para a gente entender o que está em jogo.